grande desafio hoje é justamente estarmos oferecendo aos pacientes os melhores cuidados baseados em evidências científicas na prática clínica. Sabemos que as condutas no ambiente médico e assistencial, ela pode ter uma variabilidade muito grande, decorrente de conhecimentos, capacidade do médico poder estar sumarizando essas evidências científicas, o tempo que esse profissional tem para a realização dos melhores cuidados, também os processos de educação continuada. A Sociedade Brasileira de Cardiologia é uma das sociedades médicas que tem prioritariamente desenvolvido diretrizes justamente em conformidade com a visão da Associação Médica Brasileira. Recentemente, uma importante diretriz de cuidado direcionada à insuficiência cardíaca crônica foi realizada e publicada nos arquivos brasileiros de cardiologia. Essa diretriz, coordenada pelo Grupo de Estudo de Insuficiência Cardíaca, tendo à frente o seu presidente, Dr. Marcelo Montera, diretor científico, Dr. Fernando Bacal, e o editor dessa diretriz, professor Edmar Bock, promoveu uma grande revisão de todos os temas envolvendo a insuficiência cardíaca. A sua íntegra está disponível para todos os profissionais de saúde no portal cardiol.br. Nesse terceiro slide, vocês podem não só estar olhando o escopo da insuficiência cardíaca na ótica justamente daquilo que nós consideramos a epidemiologia da síndrome. A insuficiência cardíaca é hoje um problema que acomete predominantemente os indivíduos idosos e, numa faixa mais avançada, as mulheres do que os homens. O que é importante é que, quando nós olhamos a insuficiência cardíaca, nós podemos estar analisando o seu impacto sobre toda uma população de risco, indivíduos hipertensos, diabéticos, coronariopatas, portadores de doença de Chagas, os indivíduos alcoolistas, portadores de HIV. Esses indivíduos hoje são considerados, mesmo sem ter sintoma, indivíduos de risco para a insuficiência cardíaca, assim como as pessoas submetidas à quimioterapia. A partir do momento que esse indivíduo tem sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, nós temos uma tríade sintomática, basicamente dispneia, cansaço e edema de membros inferiores. Nós passamos a observar a chamada insuficiência cardíaca sintomática. Numa fase avançada, isso leva à internação hospitalar, e nesse quarto slide vocês podem estar observando o impacto que tem no custo das internações do nosso Sistema Único de Saúde da insuficiência cardíaca. Embora os casos não tenham progredido ao longo da década, nós observamos que os custos com a internação da insuficiência cardíaca ela tem aumentado na última década no Brasil. Um aspecto também extremamente importante é justamente de como fazer o diagnóstico. O que nós podemos olhar nesse slide que apresenta o algoritmo da insuficiência cardíaca é que nós temos dois caminhos. Se nós dispomos nesse paciente da dosagem do peptídeo natriurético cerebral, chamado BNP, nós podemos afastar insuficiência cardíaca naqueles indivíduos que apresentam um BNP ou um pró-BNP baixo. BNP menor do que 100 exclui insuficiência cardíaca. Esse é um exame realizado com uma dosagem plasmática e, com isso, permite o diagnóstico à beira do leito ou no consultório do médico de família. Isso tem sido testado, essa estratégia, em diferentes sistemas de saúde. Os indivíduos com valores acima de 400 de BNP, nós podemos dizer que esse paciente tem insuficiência cardíaca. E, obviamente, existe uma faixa cinzenta. Para aqueles indivíduos que nós temos dúvida da insuficiência cardíaca, ou já temos definido o seu diagnóstico, o ecocardiograma também é fundamental, porque ele não só define se esse indivíduo tem um padrão
de uma valvopatia, uma doença pericárdica, e, portanto, aponta para uma etiologia dessa insuficiência cardíaca, mas também ajuda a separar dois grandes modelos de insuficiência cardíaca. Uma com a fração de ejeção acima de 50%, chamada insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e o outro com fração de ejeção menor do que 50%, chamada insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida frequentemente está associada a pós-infarto agudo do miocárdio, o alcoolismo, a presença de infecções virais, a miocardite, são causas como também a doença de Chagas em nosso meio. Enquanto que a ICFEM, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal ou fração de ejeção preservada, frequentemente está associada a um fenótipo que é o paciente idoso, hipertenso, onde a hipertrofia leva a uma alteração na função diastólica, aumento das pressões de enchimento, e isso se traduz por cansaço, fatigabilidade e congestão. O último diapositivo apresenta para os senhores aquilo que hoje nós temos como as melhores recomendações baseadas em evidência na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ou também insuficiência cardíaca com disfunção sistólica. Para esse grupo de pacientes, um grupo de recomendações baseada em importantes ensaios clínicos realizados nas últimas 2 décadas, é possível nós termos um tripé de recomendação onde os beta-bloqueadores e os inibidores da ECA, naqueles indivíduos com classe funcional 1, 2, e naqueles em classe funcional 3 e 4, quando nós acoplamos o inibidor de aldosterona a essa dupla, que é ECA e beta-bloqueador, nós temos um tripé farmacológico que reduz a mortalidade e a morbidade desses pacientes. Quando eles apresentam edema, nós utilizamos diurético. Frequentemente hoje, nós utilizamos em baixas doses o diurético, objetivando remover do paciente a presença do edema e da congestão sistêmica e pulmonar. Logo assim que é alcançado esse equilíbrio do líquido corporal, ou seja, quando o paciente já se encontra sem edema, nós procuramos utilizar a menor dose possível do diurético, já que essa droga induz alterações eletrolíticas, aumenta o risco de arritmias e não promove nenhum impacto em relação à mortalidade do ponto de vista de redução de mortalidade, como observada com os outros agentes. Em casos selecionados, onde o indivíduo apresenta sinais de bloqueio do ramo esquerdo, com um QRS alargado acima de 140 milissegundos, em classe funcional 3 e 4, e já tratado maximamente com os medicamentos, o beta-bloqueador, inibidor da ECA, inibidor de aldosterona, nós podemos recomendar a utilização e emprego de marca-passos com ressincronização. E para um grupo seleto de pacientes, nós também podemos estar acoplando a utilização do marca-passo com atividade de desfibrilador implantável, que é capaz de reduzir a mortalidade para determinados grupos de insuficiência cardíaca. Maiores detalhes, vale a pena os senhores olharem com atenção esse material importante desse documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que com certeza é uma excelente contribuição para clínicos, cardiologistas, médicos de família e médicos que trabalham com assistência cardiovascular. Muito obrigado.